no ar! Já parou pra pensar que trabalhar com quadrinhos tem tudo a ver com inglês? É que boa parte dos originais são escritos na língua de Shakespeare. Ou melhor, na língua do Homem-Aranha, dos X-Men, dos Vingadores. E quem fala sobre isso é a editora da Marvel, que já esteve aqui no programa, Ana Carolina Pimentel. É daqui a pouquinho. Mas antes, vamos pro nosso aquecimento básico. Enem na veia, hein? Com quem? Com quem? Professor Daniel Sanches, chega mais. Beleza, professor? Interpretação de texto é fundamental, não só para a prova de inglês, né? É verdade, verdade. É basicamente o que pretende a prova de língua estrangeira, de língua inglesa, da prova do Enem, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, o que é necessário para fazer uma boa interpretação? Primeira coisa, prestar atenção no enunciado em língua portuguesa. Isso ajuda você a ler o texto. As opções são em língua portuguesa, ajuda você a ler o texto. Perceber que a língua inglesa, apesar de ter uma raiz etimológica diferente da língua portuguesa, elas têm um encontro histórico em vários momentos. Então, o latim, né, que deu origem ao português, também influencia a língua inglesa, cria palavras transparentes, palavras cognatas. Então, usa essa semelhança a seu favor para você ler o texto de maneira mais efetiva, né? Perceber a gramática como um instrumento de leitura, fazer uma leitura geral do texto antes de responder, não se preocupar com termos que você não tenha entendido se eles não forem necessários. Então, tudo isso faz com que você leia melhor. E outra coisa, é o seu conhecimento de mundo. Não vá cru para a prova, né? Existem temas que são recorrentes, existem coisas que voltam para as provas. Então, se você já sabe disso, você vai ler muito melhor, porque você vai estar munido desse conhecimento prévio. Quais assuntos que costumam cair no Enem? O Enem, ele tem um caráter um tanto quanto social / informativo, tá? Então, questões vão vir abordando temas como diferenças de classes sociais, problemas em que acontecem na atualidade, né? Racismo, preconceitos, misoginia, né? E aí, né, por estar dentro desse mundo, feminismo, questões tecnológicas, né? Então, tudo que a tecnologia pode estar trazendo, desenvolvendo, questões relacionadas, então, por exemplo, à saúde, né? Por que não falar da saúde? A saúde está presente nas provas também, né? O que se desenvolve para melhorar a saúde das pessoas, desenvolver curas e por aí vai. E língua inglesa também. A língua inglesa, ela também é tema das questões, tá, Landy? Não tem como fugir dela própria, né? Já que você tocou em saúde, não tem como fugir. Bora pra questão? Vamos lá? Questão 91 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão, Landy, é bem interessante porque ela traz o que eu falei pra você sobre a tecnologia, né? A tecnologia com o objetivo de melhorar a saúde, de criar avanços em prol de curas. O título já é muito interessante, que bate na questão de conhecimento de mundo, né? Ele vem com Frankentissue, né? Que seria tissue, seria tecido, tá? E Franken vem de Frankenstein, né? Que tem uma relação com a história, né, do Dr. Frankenstein, que criou um monstro a partir da união de vários outros. E ele faz essa brincadeira justamente para falar sobre Printable Cell Technology. Ou seja, é uma tecnologia de impressão, de criar células a partir de impressão mesmo de impressora, literalmente falando. In November, researchers from the University of Wollongong in Australia announced a new bio-ink that is a step toward really printing living human tissue on an inkjet printer. Ele vem trazendo um trabalho desenvolvido nessa universidade com o objetivo de imprimir tecidos humanos numa impressora de tinta mesmo. It is like printing tissue dot by dot. É como imprimir tecido ponto a ponto. A drop of bio-ink contains 10,000 to 30,000 cells. Isso é interessante porque é uma informação acessório, não é uma informação tão importante para o nosso texto, tá? Vale a pena não ficar pirando em querer traduzir tudo. The focus of much of this research, e toda vez que você vem com the focus, isso pode ser importante, porque se é o foco, é o que eu nem quer, é o que nem pede o objetivo do texto. Palavrinha-chave aí. This research is the eventual production of tailored tissues suitable for surgery. Então, o objetivo disso, o objetivo dessa pesquisa é utilizar essa impressora para imprimir tecidos humanos para serem utilizados em cirurgias, like living band-aids. Opa,
ele está fazendo referência a band-aids, que é uma coisa que nós brasileiros conhecemos, né, muito, nós utilizamos. Which could be printed on the inkjet, ou seja, nessa impressora de tinta. Aí ele vem com uma palavrinha muito importante, que aí é a gramática sendo utilizada como instrumento. Ele vem com however. However é um discourse mark, uma conjunção, tá? De oposição, uma conjunção adversativa. Então ele veio falando tudo de interessante, mas ele estabelece uma oposição. Então o que ele fala agora vai se contrapor ao que vem depois. Aí ele vem, it is still nearly impossible to effectively replicate nature's ingenious. Essa palavra é uma palavra que a gente pode considerar como falso cognato. Porque se você for comparar ela com o português, parece indígena. E, na verdade, significa engenhoso, genial. Então, é um exemplo da importância de estudar os falsos cognatos, ok? Patterns on a home office accessory. Consider that the liver is a series of globules, the kidney a set of pyramids. Isso é interessante, porque tanto a palavra liver quanto a palavra kidney são órgãos, tá? Liver é o nosso fígado, kidney são os nossos rins. E aí ele segue. Those kinds of structures demand 3D printers that could beat them up layer by layer. Esse tipo de tecnologia ainda não está avançado o suficiente, precisa ser de 3D e ela precisa fazer muita coisa para poder imprimir órgãos inteiros. Então, na verdade, apesar dessa tecnologia ser maravilhosa, ela se restringe àquilo que ele fala, ó, flat tissues, ou seja, tecidos planos, como a nossa pele. Então, é um processo ainda em desenvolvimento. Então, esse however estabelece esse problema. Ele te mostra o que é interessante, mas ainda está longe disso. Então, partiu o comando da questão. O texto relata perspectivas no campo da tecnologia, foi o que a gente já falou, para cirurgias. Olha o português ajudando. Se eu não percebi que ele falava de surgery aqui, e eu passei direto por essa palavra, opa, isso aqui apareceu no meu enunciado, como falei pra você. Em geral. E a mais promissora para esse momento. Então, however, jogou o momento futuro lá pra frente. Ele não quer saber disso. Então, ele quer saber esse focus aqui, que é fazer o quê? Tecidos para cirurgia. Mas tecidos o quê? Tecidos ainda o quê? Planos, porque órgãos inteiros a gente ainda não consegue fazer. Parecidos com band-aids ali. Exatamente, para o quê? Você curar coisas mais superficiais, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de uma tinta para produzir pele. Pele é um exemplo de tecido plano, flat, e tecidos humanos finos, que é uma outra maneira de você dizer, né, a falar sobre a pele. Então, resposta dessa questão, letra C. Professor, tem algum distrator aí que poderia gerar dúvida? É a questão da reprodução das células em 3D que ele fala aqui, para ajudar em cirurgias e recuperação de rins. Ele fala de rim, ele fala de tecnologia 3D, ele fala de impressão e ele fala de recuperação de órgãos, mas ele fala que tá distante ainda, né? Tinha que olhar o comando para poder desviar desse distrator. Exatamente, levar do focus e perceber esse flat tissues aqui. Você trouxe uma outra questão que mostra a saúde de uma forma diferente, né? Isso. E o interessante da próxima questão, né, que a gente já tem aqui, é que agora a língua já não é mais tão pesada, já não é mais tão importante. O conhecimento de língua inglesa agora, ele é menos exigido, né? Você tem uma frase, how long can you live? Mas tem uma coisa interessante, apesar da língua ser simplicista nesse caso. Chamaria a atenção do pessoal para o modal, tá? Um verbo modal. Verbos modais são verbos especiais da língua, são verbos que trazem consigo alguma expressão, alguma ideia particular. O can, por exemplo, é um verbo modal que traz consigo a ideia de habilidade, de capacidade, daquilo que é possível ser feito, que você consegue fazer. Exemplo, I can speak English, ou seja, eu posso, eu consigo, eu sei falar inglês, beleza? Então essa pergunta vem, quanto tempo você pode viver? Não no sentido de probabilidade, mas no sentido de capacidade, o quanto que você consegue viver. Bem, se você se expõe ao fumo, se você se expõe a hábitos nocivos, a sua capacidade de viver fica comprometida. Essa é a ideia. Essa é a questão 94 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. A tipologia de texto agora mudou. Agora a gente depende da imagem. A imagem aqui do cigarro está funcionando como se fosse uma medida dos anos de vida. Ou seja, os seus anos de vida eles podem ser reduzidos pelo consumo de alguma coisa nociva. E aí cai no objetivo social do Enem.
né? Ele tá te informando de um problema e, ao mesmo tempo, está te ensinando sobre isso. E aí você tem aqui, anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Ele tá te avisando que é um anúncio publicitário, diferente do outro texto que a gente viu, outra tipologia textual. Nesse pôster, os números indicados correspondem a... Você tem os números indicando aqui ligados ao cigarro. Expectativa da vida de um fumante. Vamos pensar, expectativa tem a ver com a capacidade de viver. Bem, se você consegue viver mais ou menos, se você se expõe a um nocivo, você consegue viver, teoricamente, menos. Então, é isso, é ligar a expectativa de vida ao consumo de algo nocivo, no caso, o fumo. Então, reforçando, a resposta é a letra D. Letra D. Pra galera que tá se preparando, aquela pergunta clássica, qual o conselho? Se expor a língua o máximo que você puder. Tenta colocar no seu dia a dia algum tipo de estudo da língua. Tenta ler um texto um dia, tenta assistir um filme, mas de maneira focada em estudo. Não veja de maneira leviana, como se você estivesse assistindo qualquer coisa. E quadrinho, é uma boa dica de estudo? É assim, quadrinhos, né, comics, as charges trazem um vocabulário um pouco mais do dia a dia, vocabulário oral, mais coloquial. Então, se o candidato não percebe isso, ele não aprende gíria, ele não aprende expressões idiomáticas, e isso tudo você pode absorver através dos quadrinhos e das charges. Isso é uma super dica. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença, volte sempre, viu? Já pensou em trabalhar com os Vingadores, X-Men e Homem-Aranha? É que a nossa convidada é amiga íntima dos caras? Ela é editora da Marvel Comics. E pra isso não é preciso ter superpoderes, não. Mas tem que ter o inglês afiado. Ana Carolina Pimentel, por gentileza, sem saudade. Como é que você tá? Quanto tempo? Bem, tô bem, e você? Tô ótima, cara. Trabalhando cada vez mais. A Carol já esteve aqui na primeira temporada, e não qualquer coisa, dá uma pesquisada que vocês vão encontrar o programa dela. Mas e aí, como é o dia a dia de uma editora-chefe? É uma coisa de você ter uma visão maior para você ampliar e você ver toda a produção desde o comecinho. Quando a gente edita, você cuida só de uma não, né? Eu cuidava de 11 revistas. Então, você tá com aquela linha, mas você tá focado na tradução, no prazo, né? Na entrega, na gráfica. E quando você tá como editor-chefe, você tem que ver livros, o que vai sair, meses à frente, onde isso vai ser lançado, quando que entra nessa produção, fazer o controle de tudo isso e ainda enxergar mensal, porque você também tá editando isso um pouquinho. Então, é pra pirar de vez. Como é o dia a dia de quem trabalha com quadrinhos? É muita planilha, muita burocracia, papelada, como é que é? Sabe aquela sensação quando você tá com o computador ligado e teu chefe entra na sala e você estava vendo alguma outra coisa que não podia? A sensação de você tá com um quadrinho, teu chefe entra na sala e aí você olha e fala, não, eu tinha que estar vendo isso aqui mesmo. Eu não tinha que estar olhando o gráfico nem nada. Então, assim, é muito gostoso, mas você tem que tá pensando em um montão de coisa. Você tem que estar conferindo esse inglês, que tem que estar direitinho, ele não pode estar passando outra mensagem. Na revisão do material, na produção de linha de frente direta. É você quem escolhe os títulos que vão ser publicados aqui no Brasil? Ai, quem dera. Senão eu quero tudo, eu quero... Publicaria tudo que tá disponível. A gente recebe uma planilha montada e aí tem umas diretrizes onde já foram feitos os acordos, já foram fechadas todas as negociações, porque a gente está lidando com licenças grandes, né? No caso, então, você tem a licença paga para Marvel, você tem o artista que trabalhou, o ilustrador, o capista, o redator, o roteirista. Então, tem uma cadeia de cuidados que a pessoa precisa ter. Seria maravilhoso a gente poder escolher tudo e lançar tudo, mas ainda não é assim, né? Não é tanto poder. Você também participa de eventos, além de estar na edição, sendo chefe da edição? Sim, a gente acaba indo para vários eventos. Em São Paulo tem bastante evento, né? Tem vários... Comic Con, sempre. Fui em todas, desde a primeira. E aí essa loucura, né? Com interação. Você não é a estrela, você não é o produtor, você não é... Mas você é o cara que trouxe aquilo numa linguagem mais próxima para o teu leitor. Que é bem gostoso. E eles te reconhecem, vão atrás de você, pedem autógrafo? É uma coisa doida. Eu falo, gente, não fui eu que fiz, não fui eu que desenhei, não fui eu... E as pessoas, não, mas tá teu nome aqui pra você. Assina. E eu fico meio sem jeito, assim, mas a gente acaba assinando, entregando, mas é um contato muito maluco, assim, é bem gostoso. Gente, a Estrela da Globo é uma coisa, eu sou editora de quadrinhos, sabe? Eu tô na atrás da página.
E aí é engraçado ver essas coisas. Você fala, gente, eu não esperava isso nunca. Nunca. Eu achei que eu fosse passar invicta ali sem ninguém falar nada. É. Vem cá, você tem alguma identidade secreta? Tem algum apelido? Como é que é? Eu ganhei uns apelidos por aí que a gente não sabe. Eu não uso, mas o editor Aracno Mutante ficou por eu lidar com essa linha de X-Men e de Aranha. Então, eles falam, editor Aracno Mutante, tá passando ali. Parece que vai sair uns ganchos, assim, umas redes, umas teias. Mas não tem, só eu andando. Ou a Carol Danvers, é a Capitã Marvel, né, da Tropa Alpha. Hoje em dia, ela é uma personagem forte nos quadrinhos, e aí, volta e meia, eu recebo uns desenhos feitos com o meu rosto e o uniforme da Capitã Marvel. Eu falo, gente, não mereço tudo isso. É moral, hein? Capitã Marvel, quando dá um problema, chama a Capitã. É ela que vai resolver, né? Você também escreve a webcomic Point of View, né? Que a tradução é ponto de vista e tal. Exatamente. E aí, como é essa experiência? Um dia eu tava passando pela Avenida Paulista e eu vi uma moça com o guarda-chuva, aquela sombrinha virada, ela toda desajeitada, assim, devia estar muito chateada com o que estava acontecendo. E eu olhei e eu vi a cena mais linda e bucólica da minha vida. E aí, nessa hora, pintou o estalo. Tipo, são dois pontos de vista diferentes, o meu e o dela. Sim. Então, eu vou brincar com isso e aí eu criei uma personagem, a Alice. Então, a Alice é quem apresenta a cidade, ela tem mais 4 amigos. E o quinto personagem é a cidade de São Paulo, enlouquecendo ou não as pessoas e trazendo esses diferentes pontos de vista de quem habita a cidade e essa loucura toda que a gente fica imerso. E aí foi assim que surgiu esse processo de criação, né? Só que eu resolvi fazer em tiras, em formato de tiras, e elas não são aquela tirinha tradicional que você está acostumado. Elas são a página toda. Então, elas são umas tiras compridas, que se você ler na internet, a gente liberou 17, tem 17 tiras. Uhum. E aí a gente conseguiu lançar impressa no final do ano passado, que eu fiquei super feliz. Que legal. Com arte da Germana Viana, ficou muito legal. E aí a gente fez esse esquemão. Então, se você lê uma tira só, ela funciona. Mas se você lê o conjunto impresso, ela tem uma costura e ela te joga e explica por que a gente deixou o nome em inglês. E precisa saber desenhar para escrever quadrinhos? Não, que é o meu caso. Eu não desenho absolutamente nada, mas eu escrevo. Então, a gente sempre tem essas parcerias, tem essa oportunidade, né? E muitas pessoas, inclusive que trabalham com quadrinho mainstream, é assim. Tem o roteirista, que é o cara responsável por escrever todo o texto, o argumento, o roteiro, e tem a pessoa que ilustra, porque você não consegue, em tempo hábil, produzir revistas mensais, né? Na primeira temporada, quando você esteve aqui, você estava fazendo seu mestrado em tradução. E aí? Tomou um rumo completamente diferente do que a gente tinha falado. Sério? Sério. Aquelas coisas, durante o processo, acabou ficando mais interessante falar sobre toda a história que forma um tradutor. Porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Mas todos os hábitos, tudo que a gente tem de pano de fundo é o que vira elemento para você traduzir. Então, assim, não só a tua experiência com o inglês, não só a desenvoltura, que todo aquilo que você aprendeu na escola, mas referências, tudo isso faz parte, compõe. Então, você sacar uma referência num quadrinho, você sacar uma piada, você sacar alguma coisa, faz parte da tua composição de background. Então, aí a gente acabou fazendo uma análise de tudo isso e como isso influencia na tradução do quadrinho final. Pois é, você se formou em física. Exatamente. Traduziu o texto de Benjamin Franklin, século XVII. Isso tudo influenciou na sua carreira de tradutora? Exatamente. Posso te dar um exemplo legal. As primeiras vezes que eu sentei para revisar um quadrinho foi um trabalho sobre o Franklin Richards, que é o filho do Dr. Reed Richards, que é um físico famoso nos quadrinhos da Marvel. E aí eu lembro que quando eu bati o olho nisso, eu foquei no fundo, nas fórmulas de fundo. E eu comecei a olhar e falar, isso não tá certo, essa fórmula não é do que ele tá falando. Aí eu, para, você tá revisando o quadrinho. Quando é física de quadrinho, a gente fecha o olho, só abraça a causa e vai. Pois é, então nenhum conhecimento se perde. Essa é a maior lição. Tudo que você aprendeu, tudo. Desde aquela coisinha que a sua avó te ensinou de mexer com uma plantinha, às vezes aquilo vai te ajudar a traduzir um Doutor Estranho. O que você faz na sua hora livre? Porque na minha eu leio quadrinhos. Eu leio mais quadrinho. É terrível, assim, minha casa. Mas leio quadrinho autoral, leio quadrinho nacional, nada de mainstream, porque aí tem uma diferença pra mim. Se eu tô lendo quadrinho na tela, eu tô trabalhando. Se eu tô lendo quadrinho impresso, eu tô me divertindo. Você trabalha com a Marvel, mas quando você chega em casa,
Você lê DC? Eu traduzo DC. Como eu assumi um tempo bem longo aí a Mulher Gato, depois troquei, aí fiquei um tempo com o Batman e Robin, até na época tava com algumas coisinhas da Guerra dos Robins e tal, quando eu vim no outro programa. E aí agora eu tô com o Aquaman, o Kamandi, que vai sair, que é um novo, e tem um filé que eu consegui pegar, que era o meu sonho de tradução. É esse que eu quero saber, por gentileza. Que é o Batman com Predador, Batman com Exterminador do Futuro e Batman com Hellboy, que é o meu preferido. Esse é dos que eu levo pra casa e vou ler de novo. Muitos quadrinhos são adaptados para o cinema. O processo de tradução é igual? O que acontece normalmente é um influenciar no outro. Então, a gente tem algumas linhas que não se misturam, elas não vão entrar no universo do cinema, mas tem alguns arcos principais que foram colocados para desenvolver esses 10 anos da Marvel no cinema. O Homem de Ferro sempre foi um quadrinho muito linha B, assim, nunca chamou atenção de ninguém, não tinha muitos leitores, mas com o filme do Downey Jr., não só ele estourou de venda, ele ganhou um título próprio, ele ganhou uma linha de quadrinhos própria, como o personagem voltou. Hoje em dia ele não tem mais o rosto que ele tinha, ele sempre teve aquele bigode, mas hoje em dia ele tem a cara do Downey Jr. no quadrinho. Caramba! Teve essa inversão. Você acha que dá para estudar pro Enem usando quadrinhos? Completamente. Tudo aquilo que está colocado de ortografia ali está correto, aquelas construções. Então dá para você estudar o português ali, você tiver dúvida de vírgula, lê com o quadrinho em voz alta. Você vai entender como colocar vírgula, como colocar pontuação. Tem essas brincadeiras do Richards, então tem coisas de física, tem coisas de nanotecnologia, tem coisas de informação, hype que eles colocam nos quadrinhos, que também tem alguém que foi lá, às vezes no caso da física fui eu, ou às vezes a gente consultou alguém para ver, mas as informações elas são verídicas. Não a física do quadrinho, né? Não coisa ser feita de pedras e tá funcionando daquele jeito. Mas se você respeitar as proporções, é perfeito para você estudar. E o inglês? Vai buscar o quadrinho no original, que é tranquilo de achar. Às vezes pela internet você acha. Comparar as traduções, tirar dúvida de palavra, ver um termo ou outro, aprender algumas coisas mais dinâmicas pro Enem mesmo. Agora, Carol, pra galera que sonha em trabalhar com quadrinhos, qual é o seu conselho? Por favor, estude muito, muito, muito inglês, porque você vai precisar. Mesmo se você for só revisar, você vai precisar porque você tem que conferir o original. E tem horas que a tradução, como é feita, gente, é trabalho, muita gente, então muitas páginas, muito tempo apertado, às vezes não dá tempo de você dar aquela revisada na hora que você entrega, por isso que tem um copy desk, tem toda uma linha de produção. Mas é ali que vão precisar do teu inglês. É ali que você, como um editor ou um revisor, vai pegar essa diferença e você vai falar, não foi bem traduzido, não era muito bem isso que queriam dizer. E aí toda a tua experiência, todo o teu inglês, toda a tua bagagem vai ser usada nesse momento. Agora, pra quem quer ter superpoderes, você tem um segredo? Vixe, esse daí eu ainda não descobri, Lange. Mas se eu descobrir, eu passo a fórmula pra você. Isso pra mim, escondidinha. Carol, muito obrigado mesmo pelo papo. Volte sempre, a gente sentiu saudade. Eu também fiquei com saudade, gente. Quero voltar mais vezes. Galera, hoje a gente fica por aqui. Quer estudar mais e ver outras entrevistas? Já sabe o endereço, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. E pra isso, não é preciso...